Então o que é que aprendemos nos últimos vídeos? Vimos que se tivermos uma dada concentração, um meio qualquer, ele vai ter se estiver eletrizado, tem uma densidade de carga em volume e uma densidade de carga em superfície. Mas o que pode acontecer a este meio é que ele pode também ficar eletrizado com um campo de polarização, tanto em volume como em superfície. Ou seja, eu tenho uma densidade total que é uma densidade de carga, mesmo por ele estar eletrizado, mais por uma densidade de ele estar polarizado. Porque tal como vimos no hidrogênio, em que eram um eletrão e um próton, se ele tiver uma densidade de carga, se ele estiver eletrizado, então ele pode deformar o, a trajetória do eletrão e ele passar mais tempo em, no, no, em sítios diferentes do que uma órbita circular, então ele fica deformado e vai criar um dipolo elétrico com uma distância de d entre eles e um momento dipolar dado por carga vezes distância. Também definimos a intensidade de polarização com uma derivada do momento dipolar em relação ao volume. E pronto, estes são os ingredientes necessários para continuar. O que nós encontramos também foi como foi estas densidades de carga de polarização em volume e em superfície. Então estas densidades de carga são, com este vetor P, que nós encontramos, o P maiúsculo, são dadas por densidade de carga em volume é igual a menos gradiente, a menos divergência, desculpem, da intensidade de polarização, e a densidade de carga superficial é igual a esta intensidade de polarização interna com a normal. Ok. Continuando, no fundo, o que é um dielétrico? O que podia acontecer se nós eletrizássemos um dado meio era que este meio podia alterar as suas propriedades de maneiras muito diferentes. Podia ter um meio que ficava todo com dipolos, por exemplo, assim, que parece que estão em rotação, ou podia ficar com um meio com uma configuração completamente diferente. Um dielétrico é um meio mais simples. Dizemos que é um meio LHI, ou seja, é um meio linear em que quanto mais campo elétrico eu ponho, mais polarizado ele fica, de uma maneira linear. Também é um meio homogéneo, ou seja, não tem buracos, não tem sítios com uma densidade de carga muito maior do que outros, ou não tem um. Pronto, é um homogéneo. E também é isotrópico, ou seja, não tem estas rotações, não tem. Se tem aqui para cima, também tem para baixo noutro sítio, para cima e para baixo, e para a direita também para a esquerda, para a direita também para a esquerda, para cima e para baixo. Em média, dá tudo zero, ou seja, é isotrópico, é o mesmo se eu visse por aqui ou visse por várias direções, via exatamente a mesma coisa. E agora com este meio LHI, que define um dielétrico, podemos fazer uma observação interessante. Se ele é linear, o, o, a minha intensidade de polarização mais intensifica com o campo elétrico. Então, se é linear, vai ser uma constante vezes o campo elétrico. E vou pôr aqui o epsilon zero só para ficar melhor a minha definição. E pronto. O que é esta letra aqui? Isto é um xi grego. Isto é a minha suscetibilidade elétrica. Acho que ainda se escreve com um P. Suscetibilidade. Ok. Tem pouco espaço. Elétrica. Pronto. E é a minha constante que dá a relação entre o campo elétrico e a minha intensidade de polarização. Isto apenas diz que quanto mais campo elétrico tenho, mais polarizado ele está. E como nós não conseguimos calcular assim de primeiros princípios a intensidade de polarização de um sítio qualquer, de um dipolo qualquer, utilizamos esta relação e estudamos os dielétricos que obedecem a esta relação. Podíamos também ter outros meios onde a intensidade de polarização era igual a uma intensidade de polarização
já permanente, ou seja, um campo elétrico está sempre polarizado, de qualquer maneira que seja, mais a intensidade de polarização do dipolo. Mas vamos apenas considerar meios que ainda não têm polarização permanente só quando lhe aplicamos um campo elétrico. E com esta definição já podemos ir muito longe. Porque agora, como é que fica a minha densidade de carga de polarização? Em volume ficamos com menos, assumimos que como é uma LHI, sendo uma LHI, linear, homogéneo e isotrópico, o que se é uma constante. Ou seja, é um escalar, não é nenhum vetor, nem nenhum tensor, e é uma constante que não depende de parâmetro nenhum. Vai ser, então, ε0, que passa para fora da divergência, das derivadas. O que se é, como é constante, também passa para fora das derivadas, vezes a divergência do campo elétrico. Isto é igual à densidade de carga de polarização em volume. E em superfície, substituo P por ε0, que se é, vezes campo elétrico interno com a normal, vai ser igual à densidade de carga de polarização em superfície. Pronto, o que é que eu posso trabalhar com isto? Posso voltar às equações de Maxwell que eu já tinha deduzido antes, que era que a divergência do campo elétrico é igual ao somatório das cargas interiores a dividir por ε0. Mas agora não vamos ter só cargas interiores. Vamos ter também cargas... Esta é a lei de Gauss, não é para a divergência. Divergência é densidade de carga em volume a dividir por ε0. Esta densidade de carga agora tem que lhe somar uma densidade de carga de polarização, que ele também possui. Se é um dielétrico, uma LHI, possui uma densidade de carga de polarização. Da mesma maneira, a lei de Gauss fica que o campo elétrico interno com o normal vai ser igual ao somatório das cargas interiores mais o somatório das cargas de polarização a dividir por ε0. As de polarização também são interiores, só por aqui mais subscritos. Normalmente eu ponho linha para dizer que é de polarização. Mas agora tenho esta complicação adicional de ter mais um termo nas minhas equações de Maxwell. Como é que eu me livro desse termo? Vou à expressão que eu tenho para a densidade de carga de polarização em superfície e em volume. Ou seja, posso substituir aqui quanto é que é a divergência do E. Posso substituir por ρ mais ρ' a dividir por ε0. Temos as cargas verdadeiras, que são as cargas mesmo do dielétrico estar polarizado, mais as do dielétrico estar eletrizado, mais as densidades de cargas de polarização dele estar polarizado. Então, isto fica. Os ε0 cortam, ainda bem que eu pus lá um ε0 que era para cortar, foi só por isso, por mais nada. A ser igual a menos que se é vezes ρ, menos que se é ρ', que é igual a ρ'. Resolvendo esta equação, tenho que a densidade de carga de polarização é igual a menos suscetibilidade elétrica dividido por 1 mais suscetibilidade elétrica vezes ρ. E pronto, aí está a relação que eu também queria obter. Ou seja, se ele não estiver eletrizado em volume, se não tiver nenhuma carga em volume, ou seja, nenhum campo elétrico lá aplicado, também não vou ter polarização nenhuma, que era o que já estávamos à espera do meio ser LHI. E agora podemos também substituir na equação de Maxwell, porque agora o ρ' é menos divergência do P. Então vou apagar esta parte aqui. Também apaguei um pouco mais divergência do E. Ficou divergência do campo elétrico é igual a ρ mais... Quanto é que é ρ'? Densidade de carga de polarização é menos divergência da intensidade de polarização a dividir por ε0. Então fico passando o ε0 para aquele lado e a divergência do P para o lado esquerdo, com divergência de ε0 vezes o campo elétrico E
isto é vetorial, mais intensidade de polarização é igual a ρ. E em que ρ é a densidade de carga verdadeira, é a mesma que lá está a ser aplicada, a que ele tem, não é de polarização. Eu posso escrever, por exemplo, que ρ é igual à densidade de carga total menos a densidade de carga de polarização, por exemplo. E agora, para escrever isto de uma maneira melhor, vou-lhe chamar D. E D é este vetor. E fica uma nova equação de Maxwell que tanto vale para dielétricos como para sem estarem eletrizados, em que D, a divergência do D, é igual à densidade de carga verdadeira no meu sistema. Substituindo a expressão que eu tenho para o P, substituindo esta expressão ali, tenho que o D é igual a ε0 vezes G mais ε0 que se é vezes G. Ou seja, também tenho uma expressão para o D em função do campo elétrico. O D é igual a ε0 vezes 1 mais que se é vezes o campo elétrico. E eu ponho sempre este E aqui em cima para dizer que é eletrostático. Não estamos a tratar de nada que dependa do tempo. E pronto, falta só mais uma definição em que eu chamo este ε0 que é igual a este ε0 vezes 1 mais que se é. Eu vou-lhe chamar epsilon. E é o meu novo epsilon. Que é igual ao ε0 mais uma parte que tem a ver com a polarização. E chamo a 1 mais esta suscetibilidade elétrica ao epsilon R. Posso chamar epsilon relativo, ao meio. Então, deixa-me pôr aqui tudo organizado. Até onde é que nós chegamos? Cheguei que a divergência do novo vetor D é igual à densidade de carga verdadeira no meu sistema. Depois cheguei a que D é igual a este epsilon vezes o campo elétrico E. É a relação entre o D e o E num dielétrico que é LHI. Tinha este ε0 vezes 1 mais que se é, eu chamei-lhe epsilon. E o epsilon é igual a ε0 vezes um epsilon relativo ao meio, em que o epsilon relativo ao meio é igual a 1 mais a susceptibilidade elétrica. E pronto, estas são as equações fundamentais dos dielétricos. Aí está. Esta também é importante. Esta também. De onde é que eu também tirei o P? Também disse que era igual a ε0 vezes o campo elétrico E mais P. E pronto, as equações de um dielétrico são estas que me permitem encontrar densidades de carga de polarização, campo elétrico D no dielétrico, e depois para relacionar o campo elétrico D com o E, posso também dizer se o epsilon for se o E for uma constante, que é uma LHI, que é uma constante e é um escalar, a divergência do E é igual à densidade de carga verdadeira a dividir por epsilon, porque ficava epsilon vezes G, passa a dividir. Então, no fundo, este trabalho todo serviu só para eu substituir o ε0 por epsilon. E onde estava ρ, que é a densidade de carga total, passa apenas para as densidades de cargas verdadeiras do meu sistema. E agora, este trabalho, estes últimos 4 vídeos por aí, foi só para justificar esta nova equação de Maxwell, que a divergência do E é igual a ρ sobre epsilon. Isto é válido para dielétrico ou não dielétrico. É assim uma beleza que fica muito mais simples e é uma teoria que está toda aqui por trás. Depois também vamos usar estes passos todos, é claro, mas no fundo o resultado fundamental disto tudo é este. A equação fica praticamente na mesma que nós tínhamos sem ser um dielétrico, a divergência do E é igual a ρ sobre epsilon 0. Apenas com esta nuance que em ser epsilon 0 é epsilon, em vez de ser o ρ, que era a densidade de carga total,
é a densidade de carga verdadeira. Mas isto continua a ser válido. As duas equações continuam a ser válidas. Só que apenas fazemos a substituição entre ρ e epsilon.